Olá, estamos de volta com Diabetes, o nosso normal. E hoje a gente vai conversar com a Cris Azzolini, que é farmacêutica, bioquímica, educadora em diabetes, nutricionista e especialista em diabetes. Oi, Cris, tudo bem? Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no nosso canal. Ai, Vai, eu que agradeço. Tudo bem com você também? Graças a Deus, Cris, muito bom. Nossa super parceira está aqui de novo para falar de assuntos tão importantes que às vezes as pessoas tratam com uma certa banalidade, mas que eu acredito ser super importante porque faz parte do dia a dia do diabético. E a gente vai começar o nosso bate-papo aqui falando sobre o armazenamento correto da insulina. Cris, o que você me fala sobre essa questão do armazenamento? O armazenamento da insulina é uma prioridade, precisa ser uma prioridade para o paciente com diabetes. E a gente tem que colocar alguns pontos bem importantes. Primeiro, parece tão simples a gente pensar, armazenar a insulina é colocar na geladeira. Porém, a insulina é um cristal, e é uma molécula de cristal muito sensível e que ela sofre alterações, uma quebra desse cristal com muito calor ou com muito frio, o congelamento, por exemplo. Então, se isso acontece, a gente perde a insulina. Parece bobagem pensar assim, porque a gente não vê o que acontece dentro daquela molécula, dentro daquele líquido. Mas a insulina, simplesmente, ao sofrer um congelamento ou um excesso de calor, ela simplesmente não tem efeito, ela tem que ser descartada, né? Então, o armazenamento começa lá no transporte, ao você receber a insulina da farmácia, né? A insulina, primeiro, quando você vai comprar a insulina lá na farmácia, você tem duas opções. Ou você leva uma bolsinha, dessas bolsinhas térmicas, sabe, Marina? Tem umas até que são para a própria insulina, e você leva até o local, ou a farmácia vai te fornecer também uma caixinha. Porém, um ponto extremamente importante, a insulina não pode estar em contato com o gelo. E é muito comum, quando eles entregam a insulina na farmácia, eles colocarem a insulina no meio do gelo. Eu já vi isso muito acontecer. Essa insulina não pode ser usada, tá? Da mesma forma que ao transportar essa insulina até a sua casa, você deve ir imediatamente para casa, porque se você compra a insulina, deixa ela na bolsinha térmica ou dentro dessa caixa, no calor do carro, tá? O carro estacionado horas e horas, essa insulina também vai perder. Você não vai poder usar essa insulina, porque esse cristalzinho quebrou. Então, o que é o ideal? Ao transportar, eles vão retirar da geladeira e você leva a bolsinha sem gelo, porque ela só tem que manter resfriada até chegar na sua casa. Se porventura você for demorar para chegar na sua casa, é importante que tenha um gelo, esse gelo tenha um isolamento, pode ser um papelão grosso, e aí a insulina em cima. Mesmo assim, se você for sair do carro e não chegou na sua casa, você tem que levar a algum lugar seco e fresco para que ela fique lá, até que você chegue em casa. Chegando em casa, você vai colocar a insulina não na porta da geladeira, que é um lugar que todo mundo coloca. Por quê? Porque é fácil. As pessoas põem na porta da geladeira porque fica na mão. Mas não pode. A porta da geladeira abre e fecha a todo momento. Muitas pessoas estão em casa, abrem essa geladeira toda hora. E aí a porta sofre uma oscilação de temperatura e não mantém a insulina na refrigeração adequada, que é em torno de 2 a 8 graus, sempre, tá? E aí, aonde que é o lugar certo? Bom, para aquelas pessoas que têm a geladeira com o congelador dentro ainda, sabe? Essa geladeira que ainda tem congelador, é uma mais comum, né? mais antiga, que o congelador mais é em cima. antiga.
Isso, muita gente tem essa geladeira. Jamais você vai poder colocar naquela gaveta embaixo do congelador, porque ela vai congelar, você vai perder a insulina, tá? E nessas geladeiras que tem o freezer separado, não tem essa gavetinha do congelador. Então, aonde que é o melhor lugar? Lá na gaveta das frutas, que é um lugar que você não abre toda hora, mantém a refrigeração adequada, a insulina fica armazenada bem certinho, você tem garantia de que a sua insulina vai funcionar direito. Porém, a insulina que você está usando no momento, ela não precisa de refrigeração. Por quê? Ela tem uma temperatura máxima que ela pode ficar, que é até uns 25 graus. E a pessoa que está usando a insulina, por exemplo, eu sempre oriento os meus pacientes carregarem as canetas, né? Então, use a caneta, ou se você é homem, no bolso da camisa e a mulher na bolsa. Porém, você, apesar de saber que a insulina deve estar na geladeira, mas saiba que o que deve estar, a insulina que está armazenada, é aquela que você comprou a mais, mas a insulina de uso tem que estar com você. Por quê? Porque você precisa aplicar, né? Então, não vai esperar em chegar em casa para aplicar a insulina, porque ela tem que estar na geladeira, tá? Então, principalmente na região sul, que aqui a gente está numa região que tem um clima um pouco mais ameno, então não tem muito o que se preocupar com a insulina que você está usando, né? A preocupação é maior em regiões muito quentes, que aí é interessante você carregar, então, a sua insulina de uso numa bolsinha térmica, tá? Mas aqui na região sul não há necessidade disso, né? Não sei se eu respondi bem a sua pergunta. Sim, com certeza, Cris. Mas essa insulina de uso, que pode ficar fora da geladeira, que vai andar comigo, quantos dias essa insulina pode estar fora dessa temperatura ideal ali dos 2 a 8 graus, que pode estar até a 25 graus? A insulina do uso, por quantos dias ela pode estar fora da geladeira? A insulina pode ficar fora da geladeira até 30 dias, a insulina de uso. Mais que isso, não. Então, 30 dias a gente tem, tipo, um prazo de validade para quando a insulina está aberta, né? Já estamos usando. As insulinas fechadas, daí, elas têm que estar lá dentro da refrigeração. E lembrando a dica da Cris, que é lá na gaveta, debaixo da geladeira, a gaveta de frutas e verduras, que é o local onde menos vai oscilar de temperatura. Exatamente, e vai manter essa temperatura adequada, que é 2 a 8 graus, que é o que a gente precisa. Importante também, quem tiver a oportunidade, né, deixar sempre a geladeira, então, regulada entre o mínimo e o médio, né? Porque senão temperaturas muito baixas, né? Tem geladeiras que tem o visor, né? Que nem, por exemplo, a minha aqui em casa tem o visor de temperatura. Eu sei quantos graus está a minha geladeira, mas se não tem, deixa ela entre o mínimo e o médio, a temperatura da geladeira, né? Então, dica super importante, né, Cris? Porque senão essa questão que parece ser simples pode estragar todo o tratamento. Porque se a insulina que está sendo usada, ela não está tendo a efetividade que ela deveria ter, né, e fica difícil fazer os cálculos da insulina, fica muito difícil a manutenção do tratamento, né? Eu sempre explico para os meus pacientes que o diabetes, o controle do diabetes é um todo, né? E a gente começam pelas pequenas coisas. Então, às vezes, a gente busca uma hiperglicemia, fica tão preocupado com aquilo que foi que eu fiz, aonde que eu errei, que às vezes você não errou nada efetivamente, a primeira coisa que a pessoa pensa é assim, ai meu Deus, o que eu comi, né? Que pensou em diabetes, a pessoa pensa, meu Deus, o que eu comi? E aí será que a minha insulina estava armazenada certa? Será que a minha aplicação estava correta? São pequenos detalhes que fazem grandes diferenças, né? Excelente. Bom, insulina guardada direitinho, né? A insulina de uso podendo ficar fora da geladeira, fora da refrigeração, mas no tempo correto e tudo mais. Aí a gente vai para os locais de aplicação.
né? Que É também outro eu acho que é ponto. um outro problema, um outro pepino que muita gente acaba fazendo pequenos erros que podem causar também alteração da glicemia. Então, quais são os locais de aplicação de insulina? Bom, aplicar insulina também parece que é outra forma, que é uma coisa tão simples, mas precisa respeitar alguns critérios, né? Então, a gente pode aplicar insulina. O primeiro local de escolha sempre é abdômen, tá? Depois braço e depois perna. Por que nessa ordem? Porque a absorção da insulina no abdômen é muito maior do que braço e perna. E aí segue esta sequência. Então, abdômen eu tenho uma absorção de insulina muito melhor, é mais lento um pouco no braço e mais lento ainda na perna, tá? Então, eu posso aplicar em todos esses lugares onde eu me sinto mais confortável de aplicar, porém o abdômen é o local de escolha. E aí, é importante que a gente faça o rodízio do local. O rodízio do local não é só eu aplicar, eu vou aplicar na barriga, agora no braço, agora na perna. Não. Se é mais confortável para você aplicar no abdômen, você pode fazer o rodízio no abdômen, tá? Assim como se é confortável para você aplicar no braço, faça o rodízio no braço. Mas eu, Cris, dentro do meu consultório, gosto de orientar muito a questão do abdômen. Por quê? Principalmente com os pacientes com diabetes tipo 1 ou totalmente insulinizados, o tipo 2, que usam insulina ultra rápida, a gente sabe que existe um tempo de ação das insulinas, né? Então, até o momento que eu vou mastigar o alimento e a minha aplicação de insulina demora ali uns 10, 15 minutos, talvez, né? Existe uma insulina ultra rápida, hoje as outras estão classificadas agora como rápida, saiu uma nova insulina que a gente chama de ultra rápida, agora ela entrou nessa classificação e as outras ficaram como rápidas. Ela tem um tempo de ação de 5 minutos, ótimo, isso é perfeito. Porém, quem usa as insulinas que tem 15 minutos de ação é melhor que use o abdômen, porque nós vamos ter uma absorção mais rápida e vamos fazer com que a nossa contagem de carboidratos fique mais eficiente em termos de fazer com que a absorção do carboidrato e a absorção da insulina sejam exatamente ou praticamente no mesmo tempo, tá? Então aí eu acabo induzindo ali o meu paciente a usar abdômen, né? Como é o rodízio do abdômen, né? Ou o rodízio dos braços? Eu costumo dizer e chamar de sistema caracol. Inclusive, quem é educador em diabetes escuta muito falar do sistema de caracol, que é exatamente fazer um caracol na barriga, né? Porque você vai aplicar em torno de cada aplicação com uma diferença de 1 centímetro de distância de uma da outra, e você vai fazendo esse rodízio caracol. Obviamente, deixando pelo menos 1 centímetro no umbigo de cada lado, e existe uma linha que a gente chama de linha alba, que é bem a linha que está no umbigo e que segue retinho ao umbigo. Então, a gente pula essa linha, porque ali é a divisão muscular, né? E ali a gente não tem tecido praticamente. Então, a gente pula essa aplicação ali. E aí, vai aplicando no sistema de caracol. Então, por exemplo, eu vou aplicar de manhã cedo a minha insulina basal, aí eu vou tomar café da manhã, eu vou dar 1 centímetro de distância, vou aplicar mais acima, depois a do almoço mais acima com 1 centímetro, e vou fazendo esse rodízio, tá? E aí você pode fazer o rodízio para dentro ou o rodízio para fora. Então você tem uma extensão abdominal muito grande, né, para fazer isso. No braço e na perna a gente já tem uma extensão melhor e é necessário fazer o rodízio do mesmo jeito. Então, se você não consegue fazer a extensão de rodízio no braço, use também seu abdômen, use também sua perna. Qual que é o problema
maior, as pessoas se acostumam a fazer a insulina sempre naquele local, né? E acabam não sentindo mais desconforto na aplicação da insulina. E acabam sempre aplicando ali, aplicando ali, aplicando ali. E aí, isso dá um problema é uma complicação da aplicação do diabetes, que nós vamos conversar, né, Maia? Eu já posso entrar nisso? Pode entrar, é o nosso próximo assunto, né, Cris, que é o que acontece, então, quando a pessoa começa a aplicar a insulina sempre no mesmo lugar, né, que daí é a chamada lipodistrofia, né, tem um outro nome também, né, Cris? É que pode acontecer a lipodistrofia e a lipohipertrofia. Então, é isso que o paciente sente. Então, por que ele não faz muito rodízio? Porque à medida que ele vai aplicando sempre no mesmo lugar, ele vai perdendo a dor, né? Então, ele não tem mais o desconfortozinho da picada. Porém, acontece, então, a lipodistrofia ou a lipohipertrofia. A lipodistrofia é quando, a gente vai botar uma imagem aqui, vocês vão ver, é quando o tecido subcutâneo, que tem uma camadinha de gordura, essa camada de gordura perde, né? Ocorre uma erosão dessa camada de gordura e a pele cola com o músculo. E faz uma depressão, e aquilo é irreversível. Inclusive, você deforma a sua barriga, seu braço, fica uma deformidade, como vocês vão ver na imagem, tá? Vocês estão vendo na imagem. E essa deformidade não tem reversão. E o que acontece? Se eu continuar aplicando insulina ali, e eu tô colabada minha pele com o músculo, eu vou ter uma aplicação mais intramuscular. E aí eu tenho riscos grandes, risco não, né? A hipoglicemia é imediata se acontece isso, né? Então, a absorção da insulina cai direto na corrente sanguínea e a pessoa tem hipoglicemia imediatamente. Isso é a lipodistrofia. A lipohipertrofia é o que vocês estão vendo na imagem, que é uma barriguinha mais saliente, porque essa pessoa ali aplicava só na barriga também, no mesmo local. E daí dá a impressão que essa barriguinha tem mais gordura, mas não é. São fibroses, é um tecido fibroso endurecido ali naquela região da gordurinha. E aí a pessoa também não tem dor a hora que aplica, só que está aplicando nesses locais durinhos e firmes ali, e o paciente fica hiperglicêmico, né? Porque não tem absorção essa insulina, por causa desse tecido hipertrofiado. E aí aplica, e daí aquela história, meu Deus, o que acontece que eu tô com hiperglicemia? Mas você não está fazendo o rodízio do seu local de aplicação. Isso é super importante, né? Até a gente colocar aqui, para muitos profissionais da saúde, às vezes também não tem tempo na consulta de perguntar sobre isso. É super importante fazer essa pergunta para o paciente: como você está aplicando? Onde você está aplicando? E, inclusive, olhar o local de aplicação, apalpar, para sentir essas lipohipertrofias, porque senão o paciente acaba sem orientação e esses pacientes continuam buscando baixar as glicemias, e aí está um problema que é fácil de se resolver e, ao mesmo tempo, difícil de achar. E o quanto é complicado isso mesmo, né? Porque pode gerar uma complicação futura ou imediata, no caso de uma hipoglicemia, por conta de querer se poupar muitas vezes daquela dor, daquela pequena dor da picada, né? Da injeção de insulina naquele momento, mas que isso tem um custo maior depois lá na frente, né? Um custo futuro muito grande, né? E que as complicações que vêm depois dificilmente são revertidas, né? Sim.
Então, um cuidado bem importante que é relativamente simples, que é feito no dia a dia, né? E que as pessoas precisam, às vezes, se atentar a isso. Né? Cris, no caso de quem usa bomba de insulina, né? Que daí aquele catéter ele fica ali por 3 dias, né? Também é feito rodízio, mas depois na próximo catéter, é isso? No próximo catéter, daí faz o rodízio. Acontece da mesma forma, tá, Márcia? A pessoa usa bomba e aplica sempre no mesmo lugar, também evitando desconforto, aquele local vai lipohipertrofiar. Isso é comum, eu já vi bastante acontecer. E depois, no caso da bomba, fica um pouco mais complicado. O paciente percebe mais rápido, porque como o catéterzinho de silicone ele é mole, ela consegue ter a percepção de que ele não está bem colocado. Mas já não acontece com quem usa seringa de insulina, porque a agulha é um metal firme, né? Então, ela vai passar por aquilo ali, só que a insulina não vai ser absorvida, né? Muito legal. E daí, depois de falar sobre isso, nosso próximo assunto é, então, sobre os descartes, né? Então, o correto descarte das agulhas. Eu falo que o diabético coleciona agulha, né? Porque é para furar o dedo, para medir a glicemia, as canetas ou a infusão da bomba, do catéter da bomba, mas enfim, tem lá a coleção de agulhas. Como que eu vou descartar essas agulhas de forma segura, correta? Como é que é? Bom, primeiro pensar que é um material biológico. Então, gente, do mesmo jeito que um hospital faz um descarte, a gente tem que pensar nisso, né? Que a gente está com material que estava numa pessoa, foi usado por uma pessoa, teve contato com líquidos biológicos, teve contato com sangue, né? Então, a gente tem que fazer o descarte correto, até por causa não só disso, mas por causa do risco de alguém se perfurar e se contaminar, né? Então, lógico que a gente sabe que cada um sabe de si, sabe o quanto é saudável, porém o outro não sabe. A gente precisa respeitar essa questão. Então, primeiro, nunca descartar nenhum tipo de pérfuro cortante, que é esse tipo de material, né? As canetas, as seringas, as seringas, as agulhas, né? Os catéteres, qualquer material pérfuro cortante e que tenha contato com líquido biológico, com sangue, tudo, ele não pode jamais ir para um lixo comum. O que é o lixo comum? É o lixo que eu jogo fora dentro da minha casa, dentro do saco de lixo, né? Ou do lixo preto, jamais, né? Reciclável, né? A gente já sabe que não é. Mas o lixo comum, que é do pacote que vai no saco preto, jamais, tá? E segundo, jamais em saquinhos. Por quê? Porque a pessoa vai pegar e vai se cortar, vai se perfurar e vai se contaminar porventura. Então, onde eu tenho que descartar? Sempre num local rígido. Então, qual é o lugar que você vai colocar isso? Existem aqueles descartáveis de papelão que as clínicas e hospitais usam, que a pessoa pode adquirir, né? Aquele é o apropriado, né? E que os locais têm. Porém, a gente sabe que nem todo mundo consegue. Aqui no Paraná, eles fornecem, né? Quando você vai descartar o material na UBS, eles fornecem. Mas nem todos os lugares, a gente não sabe nas outras regiões. Então, você pode também usar esses... não é vidro, aqueles... Vai, Mari, se fosse aquelas garrafas, as garrafas, né? Mas de sabão líquido ou de amaciante, né? Isso, que tem a boca larga, né? Isso. Que você pode descartar. Algumas pessoas já me perguntaram sobre as garrafas PET, né? Que eu acho que também já foram usadas antigamente, mas o plástico da garrafa PET ele tem ficado cada vez mais fino, né? Até por questões sociais, enfim, de cuidados com a natureza, as garrafas PET elas estão ficando cada vez mais finas e o risco de furar ali e machucar alguém ainda existe. Então, o ideal seriam essas garrafas que o plástico é mais grosso, né? E que ficaria mais seguro no momento de descartar, então.
Fica muito mais seguro e aí você tem que dar um destino a isso. Você vai continuar não podendo jogar no lixo comum, né? Uhum. Apesar de estar embalada, né? Ninguém vai se cortar, ali não é o lugar de jogar, né? Isso tem que ter um destino biológico, né? E aí você pode entrar em contato com a regional de saúde do seu estado, da sua cidade, e ver aonde que você pode descartar, porque eles vão saber informar. O importante é que você leve isso para um local adequado e jamais jogue no lixo comum. Isso é importante. Outro ponto importante é que as garrafas estejam identificadas com pérfuro cortante e um lixo biológico, né? Porque sempre tem o curioso, afinal de contas, ele está dentro de um pote de amaciante, dentro de uma garrafa de omo, e é importante que isso esteja identificado, que nem quando quebra o vidro na sua casa e você põe dentro de um local e identifica, para não se machucar e não cortar, é importante identificar, né? Que a pessoa já se iniba da curiosidade. Afinal de contas, mesmo que ele vá para um destino que ele precisa, que é um destino correto, a gente está lidando com pessoas e as pessoas precisam ser alertadas, apesar de ser serviços especializados. Mas existe sempre a curiosidade humana, então é importante a gente identificar e você jamais jogar no lixo comum, né? É importante esse respeito de indivíduo para indivíduo, porque afinal de contas é um líquido biológico que contamina, né? Além de machucar. Eu acho que o ideal, como você falou, né, Cris? Acho que o ideal ainda são aquelas caixinhas que são as próprias para isso, que algumas cidades, algumas regionais fornecem. Aqui a gente tem essa questão, o nosso regional funciona nesse sentido, mas alguns lugares que não tiver, aí vem essa opção do amaciante, da caixinha do pote do amaciante, do pote do sabão líquido, que vem para facilitar. Mas, gente, quem puder, coloquem na caixinha correta, que eu acho que facilita, deixa tudo mais seguro para quem vai receber, para quem... Enfim, acho que a gente tem que ter essa responsabilidade, né? A caixa já vem identificada, né? Qualquer pessoa que olha aquela caixa já sabe que tem um material contaminado, tanto que aquele símbolo que tem na caixinha, né? É um símbolo de material biológico, né? As pessoas já se inibem com aquilo e sabem que tem que ter o máximo de cuidado, né? Então é importante. Se você tem condição de ter, de comprar, faça isso. Se você não tem e que precisa dar um destino legal, é legal que você tenha essa responsabilidade de não jogar no lixo comum e colocar ele armazenado corretamente, né? E descartado corretamente. Cris, muito, muito, muito obrigada. Sua participação aqui é sempre perfeita, né? Você é muito esclarecedora nas coisas que você traz. Obrigada mais uma vez por essa parceria. Muito bom bater esse papo. Você esclareceu várias coisas super importantes, como a gente falou lá no começo, que são parte do dia a dia do diabético, porque às vezes a gente deixa escapar assim, mas pode nos colocar em risco, colocar alguém em risco também, e a gente pode ter mais responsabilidade com isso, né? E o intuito da gente aqui é só informar. Você sabe que... a Marina, a gente não precisa, né, tantas formalidades, porque eu e a Marina, nós somos parceiros. Com certeza. Nós somos parceiras e a gente faz o que a gente ama. E tem uma coisa muito forte que nos une, que é o diabetes, né? E essa sempre foi a minha bandeira, é a minha especialidade, e hoje é a bandeira da Mar, né? Então não tem como. Agora, esse casamento não separa nunca mais. Com certeza, a gente nem quer, né, Cris? É muito importante essa parceria, essa união, né? Porque a gente sempre fala, quando a gente faz algum evento, né, Cris, que juntas nós somos mais fortes e que a gente consegue atingir mais pessoas. Estamos mudando a vida de algumas pessoas que depois se tornaram parceiras nossas também, né? Então, é muito bom ver essa bandeira crescendo, aumentando de tamanho, expandido na nossa cidade, na nossa região, e informação, né? Essa informação que a gente leva, eu acho que não tem preço que pague, né? E é uma informação que está aqui disponível, que é legal, é descontraída,
E é só ter curiosidade, né? Hoje a gente só quer que os nossos pacientes, as pessoas com diabetes, tenham uma vida muito próxima do que é normal, né? Diabetes é o nosso normal, né, Cris? Perfeito, gente, não tem nome melhor para isso. Ai, gente, eu tô muito feliz de estar aqui no canal. Muito então, posso encerrar? Sim, por favor, Cris, fecha com chave de ouro. Encerrarei. Então, eu sou Cris Azzolini, sou nutricionista, farmacêutica, bioquímica. Além de tudo que a Má falou, sou mãe, sou esposa, sou profissional, sou amiga, tenho a Má no meu coração. E você, quem é?